Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe um videozinho que eu vi no Instagram esses dias e eu achei muito legal trazer uma reflexão aqui pra vocês sobre esse tema que vocês estão vendo aqui no título, né? Por que nós, muitas das vezes, sabemos como falar determinada frase em inglês, mas a gente simplesmente erra na hora de falar? Cíntia, que raiva, eu sei como fala, eu sei conjugar o verbo, eu sei que é assim, eu sei que não deve ser assim, mas por que na hora que eu vou falar, simplesmente sai tudo trocado, ou eu não lembro como formar a frase, mas se você me der um tempo, eu sei, e se eu ver a frase errada, eu sei até corrigir, mas na hora que eu vou falar, buga tudo. Tem uma explicação, tá? Eu vou falar sobre isso hoje, então já clica em gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e aí vamos assistir juntos esse videozinho que eu acredito que essas crianças sejam americanas, muito provavelmente pelo sotaque, e elas estão conversando com a mãe, e aí eu vou colocar o vídeo aí pra vocês assistirem e a gente comenta sobre o vídeo, tá? Mommy has a baby in her belly. Right now? Right now. How? Did you eat it? How you know? How you know? Mommy has a baby in her belly. How you know? Because I took a test and it told me that I was pregnant, that I have a baby in my belly. Did you really? I really do. But did you eat I it? didn't eat it, no. Dude, yeah! Então, olha só que interessante, essas criancinhas são nativas da língua inglesa, tá? Tem aí aproximadamente o quê? 4 anos de idade? Acredito que não tenha muito mais do que isso, talvez 5, não sei. Ou seja, são crianças que já aprenderam a falar, elas estão se comunicando com a mãe, elas entendem a mensagem. E aqui o que está acontecendo? A mãe está grávida e aí falou, olha, tem um bebê na barriga da mamãe e tal. Aí eles, como é que você sabe? Como é que você sabe disso? Caramba e tal. E aí o menininho falou assim, você comeu o bebê? Porque para eles tem alguma coisa na barriga dele, é porque você comeu, você come a comida, ela fica na sua barriga, ele não entende. Então, eu pergunto, você comeu? Só que olha só como que ele pergunta. Did you eat it? Did you eat it? Did you eat it? E aí, se você já está estudando inglês, se você já tem uma noção, qual é o erro dessa frase? Ele usou o verbo auxiliar did para indicar passado, mas ele também conjugou o verbo eat no passado, né? Did you eat it? But did you eat it? E essa frase está incorreta gramaticalmente, porque o certo é did you eat it? Did you eat it? Então, quando a gente já tem o did, a gente não pode também conjugar o verbo no passado, porque a gente já tem um indicativo do passado, digamos assim. Vou tentar dar essa explicação para satisfazer vocês. Mas a gente não faz isso. Só se a gente fizer no presente, sem nenhum indicativo de passado. Então, I ate it. Aí sim, você coloca o verbo no passado. Mas se tem o did ali, não é para colocar o verbo no passado. Inclusive, a mãe fala... But did you eat it? I didn't eat it, no. Did you eat it? Aí a mãe, I didn't eat it. Então, a mãe, ela fala uma frase na negativa, usando também o did, ou seja, pela regra a gente não pode botar ate, tem que botar eat. A mãe fala corretamente. Mas a criança falou errado. Ela cometeu um crime? Não. Ela é só uma criança aprendendo a falar. E ela já tem o quê? 3, 4, 5 anos. São anos aprendendo a falar, mas ela ainda comete erros. E isso acontece com a gente. Muitos dos meus alunos, na hora que eles estão na aula de conversação, falando ali, eles falam, nossa, Cíntia, eu corrijo eles, o professor corrige, e eles falam, nossa, eu sabia disso, mas eu sabia que era assim, por que eu falei errado? Relaxa, isso acontece. Por que isso acontece? Primeiro, porque geralmente aquele aluno, você que está estudando inglês, enfim, você passou pouco tempo praticando a sua fala. Você praticou muito o seu listening, você praticou muito o seu reading, talvez nem tanto. Geralmente o que a gente mais pratica é o listening. Ouvir. Ou seja, você já ouviu tantas vezes de determinada forma que você já aprendeu, ou então você estudou na gramática que quando tem o did não pode conjugar o verbo, você sabe racionalmente falando que é daquela forma. Mas por você não ter a prática da fala, quando você vai falar, você não tem muita prática, você embola tudo. Principalmente, gente, porque na hora de você falar, você tem que montar a sua própria frase. Tem que ser rápido, você não tem tanto tempo para pensar, porque você tá ali na hora da conversa, então muita coisa sai
errado mesmo. E como é que a gente melhora isso? Primeiro é tendo prática de fala. Claro que você tem que ter a prática do listening, do reading, para poder você aprender. Não tem como você falar aquilo que você nunca ouviu, nunca leu, nunca aprendeu em lugar nenhum. A gente não inventa palavras, claro. Mas se você tá nesse estágio que, nossa, eu sabia, mas na hora de falar eu errei, quer dizer que você já aprendeu aquela estrutura, você já viu ali em algum lugar, já aprendeu a regra. O que tá faltando agora? Na hora de produzir, sair certo. Did she eat it? Primeira coisa que você tem que entender, não vai ser da noite pro dia. Essas crianças têm 3, 4, 5, porque eu posso falar a idade errada delas, né? Por isso que eu falo 3, 4, 5. Vamos dizer que elas têm 4 anos de idade. Essas crianças têm 4 anos de idade, desde que elas nasceram, elas estão ouvindo inglês. E ainda fala errado. Então, assim, não vai acontecer da noite pro dia. É muita prática, tá? De tanto essa criança falar, ela falou errado. A mãe não necessariamente corrigiu o que ela falou, só que a mãe logo depois usou a frase de forma correta. Então esse reforço, né? Então assim, não necessariamente eu vou te corrigir, mas você vai me ouvir falando certo tantas vezes que vai chegar uma hora que você também vai falar certo. Mas isso tem que estar atrelado com a prática da fala. Não adianta só ele ouvir o certo, ouvir, porque ele já ouve há 4 anos. E mesmo assim ele fala errado. Por quê? Porque a prática da fala dele veio até depois, né? Porque a criança só começa a falar mesmo, montar frases depois de uns 2 anos de idade. Ela tem menos tempo falando do que ouvindo desde que ela estava na barriga da mãe, nasceu, tá ouvindo a mãe falar inglês. Então, primeira coisa, você entender que não é da noite pro dia. Segunda coisa, não ficar se cobrando. Meu Deus, mas eu errei, como eu sou burro. Ai, Jesus amado. Não, a criança, ela errou, não tá nem aí. Terceira coisa, você vai falar errado porque você precisa errar para poder ou perceber que tá errado, ou as pessoas, né, irem te corrigindo, ou elas irem falando aquela frase de forma parecida, só que certo, gramaticalmente falando. E aí toda vez que você falar errado e alguém falar o certo, você vai começar porque a gente quer imitar o que as pessoas estão falando. A gente naturalmente vai começar a falar o certo também. E, gente, a chave para isso é praticar a fala. Porque eu sei que uma coisa é quando você lê, uma coisa é quando você tem tempo para escrever e outra coisa é quando você vai falar. Você precisa ganhar essa habilidade, essa facilidade de pensar rápido. Tem alguém olhando para você e você precisa responder, né? E aí por isso que a gente comete um monte de erros, porque a gente não tem essa prática. Na hora que a gente vai falar, a gente não consegue raciocinar direito, não tem esse costume. E aí começa a falar um monte de coisa errada, ou às vezes até trava completamente, não consegue, assim, não sai nada. Não, a gente não consegue falar, não consegue formar frase, não consegue pensar. Por quê? Porque a dinâmica da fala é diferente. Tem uma pessoa olhando pra você, você precisa pensar rápido, não tem como você ler o que a pessoa tá falando, você tem que ouvir e entender. São várias coisas envolvidas, tá? Mas a dica final é pra pergunta que deve estar na sua cabeça. Cíntia, mas como que eu melhoro isso? Como que eu paro de errar? Como que eu paro de falar did you eat it? Mesmo sabendo que é did you eat it? Eu sei que a dica pode parecer a mais simples possível e também mais difícil ao mesmo tempo. Talvez não é a que você queira ouvir, mas a verdade é prática. Você falar tantas vezes, errar tantas vezes, ouvir as pessoas falando o certo tantas vezes, que vai chegar uma hora que você vai falar o certo. E quando eu falo ouvir as pessoas falando o certo, não é só através do seriado, através do filme, tem que ter uma interação de preferência. Mais uma vez, o seriado, o filme, tudo isso ajuda, é essencial. Você precisa estar em contato com a língua, mesmo que você não esteja interagindo, porque é ali que você vai aprender muita coisa também. Mas essa questão de você, na hora de falar, você conseguir corrigir esses erros e tal, é falando. E, assim, também não se cobre. Meu Deus, mas eu falei did you eat it? Nossa, como eu sou burro, tá vendo? Nós falamos várias coisas erradas no português o tempo todo. Provavelmente eu cometi vários erros, né, da língua portuguesa durante esse vídeo. Mas é normal, tem muita coisa que a gente erra. Obviamente tem erros que são mais aceitáveis, erros que são menos aceitáveis, alguns a gente vai trocando. Mas sabe que é um processo, não é pra você tirar todos os erros de uma vez só, em uma semana. Não, leva tempo, vê essas criancinhas. Anos até ela conseguir falar certinho. Lembra quando você era criança e você falava assim: eu bem vou na casa do meu avô ontem. Não faz sentido isso. Você vai na casa do seu avô amanhã ou você foi ontem. Mas por que hoje você não fala mais isso? Porque você já falou quando era criança e aí alguém ou te corrigiu ou ela repetiu o que você falou
falando certo. Ela, nossa, sério? Você vai na casa do seu avô amanhã? Aí você olha, amanhã. Pronto, deu aquele reforço de que quando eu vou é amanhã. Vou é amanhã. Eu não posso botar vou com ontem. Por quê? Porque ninguém fala assim, né? A criança, ela não entende a gramática. Ela pensa, ninguém fala assim. Então, toda vez que eu falo assim, me corrigem. Ou toda vez que eu falo assim, a pessoa fala diferente. Eu quero falar igual a eles. Eu sei que a gente vai pensar gramaticalmente também, porque nós não somos mais crianças, mas tenta pensar nisso também, de ir repetindo como as pessoas falam, né? Elas falam de um jeito, você fala daquele mesmo jeito que elas. Acho que é basicamente isso. Não sei se ficou claro pra vocês, mas sabe que é um processo. E me conta aqui nos comentários se isso ainda acontece com você, se isso já está melhorando, né? Porque você está praticando muita conversação, você está falando muito, você está produzindo as suas próprias frases. Sabe que se você ficar só ouvindo, não necessariamente você vai conseguir na hora de falar. Só porque você ouviu muito. Você também tem que ter a prática da fala para não travar, para não ficar nervoso, para saber como agir numa situação dessa. Então você nunca vai se sentir confortável fazendo algo que você não pratica. Tipo, Cíntia, vai lá e vai surfar. Cara, eu não sei surfar. Por mais que eu já tenha visto vídeo, é só você tá na prancha, você faz assim, aí você bota a mão e você sobe. Tá, eu sei na teoria, eu sei vendo na televisão, eu sei vendo na Olimpíada. Agora vai lá e faz. Não sei. Tem que ter prática, tá? Senão você nunca vai se sentir confortável, nunca vai saber fazer de fato na prática. Então é isso, pessoal. Se inscreve, deixa o like, me segue no Instagram, @CínthiaSabino. E não esqueça de deixar dicas de vídeos aqui, tá? Nos comentários. Estou voltando agora com os vídeos, então deixe nos comentários recomendações para eu gravar aqui para vocês. Eu já sei que vocês querem muito entender a música em inglês. Tô pensando com carinho sobre isso, porque é um quadro que eu não pensava em voltar com ele. Tô pensando em como fazer isso da melhor forma, tá? Tô pensando com carinho. Talvez semana que vem a gente tenha algum reformulado 2.0. That's it, everyone. Bye, bye.